Todos sabiam que essa rua pertencia à morte após o anoitecer, especialmente quando Samuel Valentini por ela passava. Então ele parou. Uma viúva e duas crianças adormecidas estavam em um banco onde ninguém sobreviveu à noite, e o homem mais perigoso da cidade decidiu não ir embora. O que ele fez a seguir manchou a neve de sangue, e a vida de alguém estava prestes a acabar. Se essa história te prendeu, não se esqueça de clicar no botão inscrever-se para não perder o que vem a seguir. Tenho outra história inesquecível para contar amanhã. E enquanto você está aqui, entre nos comentários e me diga de onde você está assistindo. Adoro ver nossa comunidade de todas as partes do mundo. Tudo bem, vamos voltar à história. A neve caía silenciosamente sobre a rua estreita, cobrindo os paralelepípedos e os portões de ferro com uma camada branca. A cidade estava estranhamente silenciosa, o tipo de silêncio que só acontecia quando as pessoas sabiam que não deviam ficar na rua depois de escurecer. Samuel Valentini caminhava sozinho. Ele não precisava de guarda-costas naquela noite. Ele não precisava se anunciar. Sua presença já fazia isso por si só. Alto e de ombros largos, ele se movia pela noite de inverno como uma sombra que ganhara forma. Seu longo casaco escuro estava coberto de neve fresca. Suas luvas de couro absorviam o frio sem reclamar. Tatuagens subiam pelo seu pescoço, marcas que contavam histórias que a maioria dos homens não vivia o suficiente para entender. As pessoas que o viam atravessando a rua baixavam a cabeça. As portas das lojas se fechavam mais rápido. As cortinas voltavam ao lugar. Até mesmo os homens que viviam da violência preferiam a cautela à coragem quando Samuel estava por perto. Ninguém ousava se aproximar dele. Ninguém ousava atacá-lo. Samuel gostava assim. Ele construiu sua reputação cuidadosamente ao longo dos anos, tijolo por tijolo, até que seu nome sozinho carregasse o peso das consequências. Nesta cidade, situada entre antigos bairros residenciais e sombras industriais, havia leis escritas em tribunais, e havia leis escritas em silêncio e compreendidas com medo. Samuel Valentini era o último. Ele virou em uma rua lateral ladeada por altos muros de tijolos e portões de ferro preto, sua respiração visível no ar gelado. As lâmpadas a gás piscavam fracamente, projetando sombras longas que se estendiam e se contorciam a cada passo que ele dava. A neve absorvia o som, abafando o mundo em uma espécie de silêncio assustador. Esta era sua cidade. Cada esquina, cada beco, cada alma que respirava dentro de suas fronteiras existia porque ele permitia. Mas, naquela noite, algo parecia diferente. Samuel diminuiu o passo, seus olhos perspicazes examinando a rua à frente. Anos de sobrevivência lhe ensinaram a confiar em seus instintos. E naquele momento, seus instintos sussurravam que algo estava fora do lugar. Ele passou por lojas fechadas e prédios residenciais com janelas escuras, seu olhar metódico e calculista. Então ele viu um banco e nele pessoas. Samuel parou completamente. Em seu mundo, as pessoas que dormiam nas ruas à noite não acordavam da mesma forma ou nem acordavam. O frio por si só já podia matar, mas raramente era a pior coisa que esperava na escuridão. Ele se aproximou, seus passos deliberados, mas silenciosos. Uma mulher estava sentada encurvada no banco, seu casaco fino não servindo para nada contra o vento forte. Seus braços estavam firmemente envolvendo duas crianças pequenas que dormiam encostadas nela. A cabeça de uma criança repousava em seu peito, a outra se enrolava ao seu lado, as mãozinhas enfiadas nas mangas gastas. Eles estavam completamente indefesos e estavam exatamente onde não deveriam estar. Samuel cerrou os dentes. Ele olhou para a rua vazia, depois voltou a olhar para a mulher e as crianças. A neve começava a se acumular em seus ombros e cabelos, transformando-os em estátuas frágeis em uma paisagem congelada. Quem quer que fosse essa mulher, ela havia cometido um erro catastrófico. Essa parte da cidade não era segura, para ninguém, especialmente para uma mulher e duas crianças dormindo ao ar livre como bagagem esquecida. Samuel se aproximou e estendeu a mão, tocando o ombro da mulher com dois dedos enluvados. "Ei!", disse ele com voz baixa, mas firme. "Acorde!" A mulher se assustou violentamente, seus olhos se abrindo em pânico. Ela puxou as crianças para mais perto instintivamente, seu corpo se movendo para protegê-las enquanto olhava para cima e congelava completamente ao vê-lo. Alto, imponente, casaco escuro coberto de neve, tatuagens subindo pelo pescoço, um rosto esculpido em pedra no inverno, com olhos que não demonstravam calor, misericórdia ou espaço para fraqueza. O medo inundou sua expressão. Sua respiração era curta e visível. Seus braços se apertaram protetoramente em torno das duas meninas, que se mexeram levemente, mas não acordaram.
Samuel a estudou por um momento, exausta, aterrorizada, desesperada. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele em tom neutro. Prático, ele olhou novamente para a rua vazia. "Este lugar não é seguro. Não para você, não para crianças." A mulher engoliu em seco, sua voz tremendo quando finalmente falou. "Por favor," ela sussurrou. "Por favor, não nos faça ir embora." Samuel franziu a testa. Não era a resposta que ele esperava. "Não estou roubando você," disse ele sem rodeios. "Estou avisando. Outra pessoa pode roubar." Lágrimas escorreram por suas bochechas antes que ela pudesse contê-las. Seus lábios tremiam, e ela olhou para as crianças adormecidas em seus braços, como se fossem a única coisa que a mantinha presa à realidade. "Não tenho para onde ir," sussurrou ela com a voz embargada. Samuel não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou ali parado, com a neve caindo entre eles, o silêncio se prolongando. Ele poderia ir embora. Deveria ir embora. Isso não era problema dele. Ele já tinha peso suficiente sobre os ombros sem adicionar a tragédia de uma estranha à pilha. Mas algo o impediu. Talvez fosse a maneira como ela segurava naquelas crianças como se fossem seu mundo inteiro. Talvez fosse o olhar em seus olhos, o tipo de desespero que vem de ter todas as portas fechadas na sua cara. Ou talvez fosse algo mais profundo, algo que Samuel não queria examinar muito de perto. Ele olhou para as duas meninas. Uma usava um lenço amarelo brilhante enrolado no pescoço. A outra tinha um gorro de tricô puxado sobre as orelhas. Seus rostos estavam pálidos, mas tranquilos, sem saber o quão perto estavam do desastre. Eram apenas crianças, e estavam dormindo em uma rua onde crianças não sobreviviam por muito tempo. A expressão de Samuel endureceu. "Vocês não vão ficar aqui," disse ele finalmente. O coração da mulher afundou visivelmente. "Por favor, eu não disse que iria expulsá-las," interrompeu Samuel, com voz severa, mas controlada. "Eu disse que vocês não vão ficar aqui." A mulher olhou para ele, atordoada, sem conseguir dizer nada. Samuel tirou o casaco, uma peça longa e pesada que o mantinha aquecido durante inúmeros invernos, e cuidadosamente envolveu as duas crianças com ele, ajustando-o para que a neve não tocasse seus rostinhos. "Há um hotel a 2 ruas daqui," disse ele calmamente. "Vocês ficarão lá esta noite. Camas quentes, comida." A mulher abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. "Por quê?" Ela finalmente conseguiu perguntar. "Por que você está nos ajudando?" Samuel não respondeu. Ele simplesmente fez um gesto para que ela o seguisse. E quando Samuel Valentini dava uma ordem, as pessoas obedeciam. Cecilia Wood não se moveu. No início, ela ficou paralisada naquele banco, olhando para o homem que acabara de envolver suas filhas adormecidas com seu casaco caro, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua mente não conseguia processar aquilo. Não conseguia conciliar a reputação com a ação. Samuel Valentini ficou esperando, paciente, mas firme, com flocos de neve se acumulando em seus cabelos escuros. Ele não repetiu o que disse, não precisava. O olhar em seus olhos dizia tudo. "Mova-se agora." Cecília se moveu com cuidado, tentando não acordar Nicole e Annie, enquanto as puxava para mais perto. Seus braços tremiam, não apenas de frio, mas de exaustão que chegava lá até os ossos. Ela não dormia direito há semanas. Não comia uma refeição completa há mais tempo ainda. Samuel observou sua luta por apenas um momento antes de dar um passo à frente. Sem pedir permissão, ele levantou Annie dos braços de Cecília, a menor das duas meninas, com não mais de 4 anos, seu chapéu de tricô ligeiramente torto na cabeça. "Eu posso carregá-la," protestou Cecília fracamente, embora seus braços já estivessem tremendo com o peso de Nicole. Samuel a ignorou. Ele ajustou Annie contra o peito com uma gentileza surpreendente, certificando-se de que seu casaco permanecesse enrolado em torno do pequeno corpo dela. A criança não acordou, apenas se aninhou instintivamente contra o calor. "Você pode carregar a outra?" perguntou Samuel. Cecília assentiu rapidamente, puxando Nicole, de 6 anos, e apertando o cachecol amarelo brilhante contra o ombro. A menina murmurou algo durante o sono, mas não se mexeu. "Então ande," disse Samuel simplesmente e virou-se para a rua. Cecília seguiu-o porque não tinha outra escolha e porque, de alguma forma, apesar de todos os seus instintos gritarem que aquele homem era perigoso, ela acreditava que ele não lhes faria mal. Pelo menos não esta noite. A caminhada até o hotel parecia surreal. Samuel se movia pelas ruas nevadas como se fossem suas, porque, de muitas maneiras, elas eram. Cecília se esforçava para acompanhar o ritmo, seus sapatos gastos escorregando nos paralelepípedos gelados, sua respiração saindo em nuvens irregulares. Ela o observava por trás. A maneira como ele carregava Annie com tanto cuidado,
como se a criança fosse feita de vidro, a maneira como as pessoas desapareciam das janelas quando eles passavam, a maneira como a cidade inteira parecia prender a respiração na presença dele. Quem era ele realmente? Ela tinha ouvido histórias. Claro, todo mundo tinha. Samuel Valentini não era apenas temido. Ele era lendário. Um homem que resolvia disputas com determinação. Um homem que não perdoava traição. Um homem cuja palavra era lei nas sombras, onde a polícia não ousava pisar. Mas lendas não enrolavam seus casacos em crianças congelando. Lendas não notavam mulheres dormindo em bancos. Estamos quase chegando, disse Samuel sem se virar. Cecília piscou para conter as lágrimas. Ela não sabia se eram de alívio, medo ou pelo simples fato de que alguém, qualquer pessoa, havia parado para ajudar. O hotel parecia uma salvação em meio à neve que caía. Não era grandioso nem luxuoso, mas era limpo, bem iluminado e quente. Uma luz dourada se espalhava pelas janelas sobre a Rua Branca. Cecília podia ver pessoas dentro do hotel, um recepcionista atrás de uma mesa, um casal sentado no saguão. Pessoas normais vivendo vidas normais, vidas que pareciam impossivelmente distantes da dela. Samuel empurrou a porta primeiro, e o efeito foi imediato. O recepcionista olhou para cima, viu quem havia entrado e empalideceu completamente. O casal no saguão parou no meio da conversa. Uma mulher carregando bagagem em direção às escadas congelou nos degraus. Ninguém falou. Samuel caminhou diretamente até a recepção, ainda segurando Annie. O recepcionista, um homem magro na casa dos 50 anos, com óculos de armação de metal, levantou-se tão rapidamente que sua cadeira arranhou o chão ruidosamente. Senhor Valentini, gaguejou o recepcionista. Não estávamos esperando. Preciso de um quarto, disse Samuel calmamente. Sua voz não era alta, mas tinha um peso que fez todo o saguão parecer menor. 2 camas, aquecimento, limpeza, comida servida dentro de 1 hora. Claro, claro. Imediatamente as mãos do recepcionista tremeram ao pegar o livro de registro. Quantas noites, quantas ela precisar? Samuel interrompeu, acenando com a cabeça para Cecília, que estava parada na porta, segurando Nicole, parecendo completamente deslocada. Os olhos do recepcionista se arregalaram ligeiramente, mas ele não fez perguntas. Imediatamente, senhor. Quarto 304, 3º andar. O melhor que temos disponível. Samuel pegou a chave sem dizer mais nada e se dirigiu para as escadas. Cecília o seguiu, sentindo o peso de cada degrau daquele saguão. Ela sabia o que eles estavam pensando. Sabia como parecia. Ela, desgrenhada e desesperada, seguindo um homem como Samuel Valentini para um quarto de hotel. Ela não se importava. Suas filhas estariam aquecidas naquela noite. Era tudo o que importava. O quarto 304 era simples, mas limpo. 2 camas com cobertores grossos, um banheiro pequeno, um radiador que chiava baixinho, bombeando um calor abençoado para o espaço, cortinas pesadas que bloqueavam a noite. Samuel colocou Annie gentilmente na cama mais próxima, arrumando seu casaco ao redor dela como um cobertor. A criança suspirou durante o sono, jamais aquecida. Cecília deitou Nicole ao lado da irmã e ficou ali parada, sem saber o que fazer com as mãos. Samuel foi até o radiador e o ajustou para uma temperatura mais alta. Em seguida, verificou a fechadura da janela, o banheiro e a porta. A comida chegará em breve, disse ele sem olhar para ela. Deixe-as dormir. Durma você também. Cecília abriu a boca, mas fechou-a. 1000 perguntas disputavam espaço em sua língua, mas apenas uma saiu. Por que você está fazendo isso? Samuel finalmente olhou diretamente para ela. Seus olhos estavam escuros, indecifráveis, sombreados por coisas que Cecília não conseguia imaginar. Porque são crianças, disse ele simplesmente. E crianças não sobrevivem naquele banco. Mas você não nos conhece. Você não nos deve nada. Não, concordou Samuel. Não devo. Ele se moveu em direção à porta e o pânico tomou conta do peito de Cecília. Espere, ela começou. Samuel parou com uma mão na maçaneta da porta. Você vai voltar? A pergunta soou patética até para seus próprios ouvidos, mas ela precisava saber, precisava entender se isso era real ou apenas uma pausa temporária antes que o mundo os esmagasse novamente. Samuel a estudou por um longo momento. Então ele acenou com a cabeça uma vez. Amanhã de manhã conversaremos. Sobre o quê? Sua expressão endureceu. Tornou-se algo mais fria, mais perigosa. Sobre a pessoa que te colocou naquele banco, disse Samuel baixinho. E o que acontecerá com ela depois? Então ele se foi. A porta se fechou atrás dele. Cecília ficou sozinha na sala aquecida, ouvindo suas filhas respirarem pacificamente pela primeira vez em semanas. E apesar de tudo,
Apesar do medo, da incerteza, da impossibilidade de tudo isso, ela acreditou nele. Samuel Valentini voltaria, e alguém pagaria por isso. A manhã chegou rápido demais. Cecília acordou com a luz do sol entrando pelas cortinas pesadas e uma sensação desconhecida de calor. Por um momento de desorientação, ela não sabia onde estava. Então ela viu Nicole e Annie dormindo tranquilamente na cama ao lado da sua, ainda enroladas no casaco de Samuel Valentini, e tudo voltou à sua mente. O banco, a neve, o homem que não deveria ter ajudado, mas ajudou. Ela se sentou lentamente com o corpo dolorido por semanas dormindo em posições impossíveis. Uma bandeja estava sobre a mesinha perto da janela, com comida, exatamente como Samuel havia prometido. Pão, manteiga, geleia, chá quente em uma jarra de cerâmica. Coisas simples que pareciam luxos. As mãos de Cecília tremiam enquanto ela servia o chá. A xícara estava quente contra as palmas das mãos, e ela a segurava como se fosse uma tábua de salvação. Uma batida na porta a fez pular. Ela colocou a xícara na mesa e foi silenciosamente até a porta, primeiro encostando o ouvido nela. "Sou eu", disse a voz de Samuel do outro lado. Claro, inconfundível. Cecília abriu a porta. Samuel estava no corredor vestindo um casaco diferente. Este era cinza carvão, igualmente caro. Seu cabelo estava úmido, como se tivesse tomado banho recentemente, e ele parecia exatamente o que era. Um homem que controlava tudo ao seu redor com eficiência implacável. "Elas ainda estão dormindo?" perguntou ele, acenando com a cabeça em direção às camas. "Sim", sussurrou Cecília. "Ótimo. Venha para o corredor. Precisamos conversar." Não era um pedido. Cecília olhou para as filhas, depois saiu para o corredor, fechando quase completamente a porta atrás de si, mas deixando-a entreaberta para poder ouvir se elas acordassem. Samuel encostou-se na parede oposta, de braços cruzados, estudando-a com aqueles olhos escuros e calculistas. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. "Cecília. Cecília Wood. E elas? Nicole e Annie. 6 e 4 anos. Samuel assentiu lentamente, arquivando a informação. "Conte-me o que aconteceu." A garganta de Cecília apertou-se. Ela sabia que isto iria acontecer, sabia que ele iria querer respostas. Mas dizer as palavras em voz alta era como reabrir uma ferida que ainda nem tinha começado a sarar. "O meu marido morreu", ela começou. A sua voz mal passava de um sussurro. "Há 4 meses, num acidente de carro. Ele era um bom homem. Trabalhava muito. Tínhamos uma casa pequena. Nada sofisticado, mas era nossa." Samuel o ouviu sem interromper. "Depois que ele morreu, não tive condições de mantê-la." Cecília continuou. "A hipoteca, as contas, tudo desmoronou tão rápido. O irmão do meu marido, Thomas, se ofereceu para ajudar. Disse que poderíamos ficar com ele até eu me reerguer." Suas mãos se entrelaçaram nervosamente. "Achei que ele estava sendo gentil. Família, você sabe. Mas eu estava errada. O que ele fez?" A voz de Samuel estava baixa. Mas agora havia um tom agressivo nela. Os olhos de Cecília se encheram de lágrimas. "Ele nos odiava. Desde o primeiro dia, ele olhava para minhas filhas como se fossem um fardo. Pragas. Ele mal nos deixava comer. Nos fez ficar em um quarto minúsculo no porão. Dizia que eu era inútil, que meu marido tinha sido um tolo por se casar comigo." Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela a enxugou rapidamente. "Eu aguentei porque não tinha para onde ir. Fiquei pensando que talvez ele amolecesse. Talvez ele se lembrasse de que Nicole e Annie eram suas sobrinhas. Mas ele só piorou." A mandíbula de Samuel se contraiu quase imperceptivelmente. 3 semanas atrás, eu estava na cozinha tarde da noite. Cecília disse, sua voz agora trêmula. Thomas estava na sala ao lado com alguns amigos. Eles estavam bebendo, rindo, e eu os ouvi conversando. Ela fechou os olhos, a lembrança cortando como vidro quebrado. Eles estavam planejando um roubo. Thomas estava explicando para eles. Ele disse que haveria complicações. Era assim que ele nos chamava, complicações. Ele disse que se algo infeliz acontecesse conosco durante o roubo, se ficássemos feridos, se morrêssemos, então tudo o que meu marido deixou iria legalmente para ele. O corredor ficou mais frio de repente. "Ele estava planejando te matar", Samuel afirmou categoricamente. "Sim." A voz de Cecília se quebrou completamente. "Ele iria encenar um assalto, fazer parecer aleatório, e nós simplesmente desapareceríamos." A expressão de Samuel não mudou, mas algo mudou em seus olhos. "Algo perigoso. O que você fez?" "Eu arrumei as poucas coisas que tínhamos naquela mesma noite", disse Cecília. "Esperei até Thomas desmaiar de bêbado,
Então peguei minhas filhas e fugi. Sem dinheiro, sem plano. Eu apenas fugi. Ela olhou para os sapatos gastos, envolta em vergonha. Caminhei por horas. Não sabia para onde ir. Tinha muito medo de ir à polícia. Thomas tem conexões lá. Amigos na polícia que lhe devem favores. Não podia arriscar. Então continuei caminhando até não conseguir mais. E você acabou naquele banco. Samuel concluiu. Cecília assentiu. Sentei-me apenas para descansar. Só por um minuto. Eu chorava, tentando descobrir o que fazer a seguir. E então ela gesticulou, impotente. Nem me lembro de ter adormecido. Quando acordei, você estava lá. O silêncio se estendeu entre eles. Samuel se afastou da parede e ficou em pé, em toda a sua altura. Ele olhou para o corredor, depois voltou a olhar para Cecília. Esse irmão, disse ele baixinho. Thomas, onde ele mora? O medo tomou conta de Cecília. Por quê? Porque alguém precisa explicar a ele o que acontece quando você ameaça crianças, disse Samuel, com voz sem emoção. E esse alguém vou ser eu. Não, por favor, não quero problemas. Você já tem problemas. Samuel interrompeu com tom severo. Estou apenas acabando com isso. Ele tem amigos, pessoas perigosas. Se você o confrontar, Samuel riu friamente, sem humor. Cecília, olhe para mim. Ela olhou. Eu pareço preocupado com Thomas e seus amigos. Ele não parecia. Parecia um homem que já enfrentara coisas piores e saíra ileso. Preciso do endereço dele, disse Samuel. E preciso que você fique aqui com suas filhas. Tranque a porta. Não saia. Não atenda a ninguém, exceto a mim. O que você vai fazer? Os olhos de Samuel ficaram sem expressão, vazios de tudo, exceto de propósito. Vou garantir que ele nunca mais machuque outra pessoa, disse ele simplesmente. Especialmente você. Especialmente elas. Ele acenou com a cabeça em direção ao quarto onde Nicole e Ernie ainda dormiam pacificamente, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Cecília olhou para ele, dividida entre o terror e a esperança. Então, lentamente, ela lhe disse o endereço. Samuel saiu sem dizer mais nada. Cecília ficou parada no corredor por um longo tempo depois que os passos dele se afastaram, com o coração batendo forte contra as costelas. Ela acabara de enviar um homem perigoso para confrontar outro homem perigoso e não tinha ideia de quais seriam as consequências. Mas quando voltou para o quarto e viu suas filhas começando a se mexer, viu a mãozinha de Annie procurando a mãe. Mesmo dormindo, Cecília soube que tinha feito essa escolha certa. Algumas pontes precisavam ser queimadas. Alguns monstros precisavam ser enfrentados. E se Samuel Valentini estava disposto a ser o fogo, então ela o deixaria queimar. Nicole acordou primeiro, piscando lentamente no quarto desconhecido. Seus olhos, os olhos de seu pai, escuros e pensativos, observaram as paredes limpas, o radiador quente, a bandeja do café da manhã. Mamãe, sua voz era baixa, confusa. Estou aqui, querida. Cecília sentou-se na beira da cama, afastando o cabelo do rosto de Nicole. Estamos seguras agora. Onde estamos? Em um hotel. Um homem gentil nos ajudou. Annie se mexeu, bocejando amplamente e sentando-se. Ela olhou ao redor com a resiliência que só crianças pequenas possuem, já aceitando essa nova realidade sem questionar. Estou com fome, ela enunciou. Cecília riu. Na verdade, riu pela primeira vez em semanas. Tem comida. Venham. Ela ajudou as duas meninas a chegarem à mesa e as observou comer com uma intensidade que partiu seu coração. Elas estavam tão magras, tão pálidas. Quando foi a última vez que ela as viu comer sem medo? Sem os olhos odiosos de Thomas observando cada mordida, Nicole comeu devagar, metodicamente, como se tivesse medo de que a comida desaparecesse. Annie devorou seu pão com geleia, deixando marcas de dedos pegajosos em tudo. Onde está o casaco do homem? Perguntou Nicole de repente olhando em volta. Cecília percebeu que o casaco de Samuel ainda estava sobre a cama. Ela o pegou, sentindo seu peso e qualidade. Caro, bem feito. O tipo de coisa que os homens do mundo de Thomas nunca poderiam comprar. Vamos devolvê-lo para ele, disse Cecília. Ele vai voltar? A pergunta de Nicole foi cuidadosa, ponderada. Sim, ele vai voltar? Ele vai nos machucar? A pergunta destruiu algo no peito de Cecília. Que sua filha de 6 anos tivesse que perguntar essas coisas. Que o medo tivesse se tornado seu companheiro constante. Não, querida. Não, ele está nos ajudando. Por quê? Cecília não tinha uma resposta para isso. Ela mesma não entendia. As horas passavam lentamente. Cecília tentava manter as meninas ocupadas. Mas não havia brinquedos, nem livros, nada além das 4 paredes e uma a outra. Ela contava histórias, cantava músicas que lembrava da própria infância
Inventava jogos com os poucos itens que havia no quarto, mas sua mente continuava voltando para Samuel. O que ele estava fazendo naquele momento? Ele havia encontrado Thomas? Havia violência? Sangue? O pensamento deveria tê-la aterrorizado. Em vez disso, trouxe uma satisfação sombria que ela não queria examinar muito de perto. A luz da tarde estava a desaparecer quando outra batida se ouviu à porta. Cecília prendeu a respiração. Dirigiu-se à porta com cautela, encostando primeiro a orelha à porta. Sou eu, Samuel. Abriu a porta rapidamente. Ele estava ali com a mesma aparência que tinha naquela manhã, composto, controlado, sem um fio de cabelo fora do lugar. Mas Cecília notou seus nós dos dedos. Eles estavam ligeiramente avermelhados, como se ele tivesse batido em algo ou alguém. Posso entrar? Ele perguntou. Cecília se afastou. Samuel entrou, e sua presença pareceu preencher o pequeno cômodo. Nicole e Annie o observavam da cama com olhos arregalados e curiosos. Ele olhou para elas, depois para Cecília. Precisamos conversar, disse ele baixinho. A sós. Cecília olhou para as filhas. Meninas, fiquem aqui. Estarei do lado de fora. Está tudo bem, mamãe? A voz de Nicole tremia. Sim, querida. Está tudo bem. No corredor, Cecília fechou a porta e se virou para Samuel. Suas mãos tremiam. O que aconteceu? Ela sussurrou. Samuel enfiou a mão no casaco e tirou uma pasta. Manila comum. Nada de extraordinário. Seu cunhado não será mais um problema, disse ele simplesmente. Ele está? Cecília não conseguiu terminar a pergunta. Vivo? Sim. O tom de Samuel era monótono. Mal vale a pena o esforço de matá-lo. Honestamente, alívio e decepção lutavam no peito de Cecília. E então? Eu conversei com ele, Samuel interrompeu. Uma conversa muito clara e detalhada sobre o que acontece com homens que ameaçam mulheres e crianças por dinheiro de herança. Ele entregou a pasta a ela. O que é isso? Abra. As mãos de Cecília tremiam enquanto ela abria a pasta. Dentro havia documentos legais, escrituras, extratos bancários, todos com o nome dela. Não entendo. Tudo o que seu marido deixou agora está legalmente de volta em seu nome, explicou Samuel. A casa, as contas, a apólice de seguro de vida que Thomas convenceu você de que não existia. Tudo isso. As pernas de Cecília quase cederam. Ela se encostou na parede, olhando para os papéis com descrença. Como? Como você conseguiu isso? Expliquei a situação claramente, disse Samuel. E expliquei o que aconteceria se ele não assinasse. Homens como Thomas são covardes. Eles desistem quando alguém mais forte os pressiona. Lágrimas escorriam pelo rosto de Cecília. Não consigo acreditar. Você pode ir para casa, disse Samuel calmamente. Sua verdadeira casa, não a dele. A sua? E Thomas? Ele virá atrás de nós? A expressão de Samuel ficou fria. Não, ele não virá. Eu me certifiquei de que ele entendesse que se ele se aproximasse a menos de 100 metros de você ou de suas filhas, se ele ao menos pronunciasse o seu nome, ele não viveria para se arrepender. A certeza em sua voz não deixava margem para dúvidas. Cecília olhou para a pasta, para a prova de que sua vida acabara de ser devolvida a ela. Então ela olhou para Samuel, esse homem perigoso e violento que lhe mostrara mais bondade do que sua própria família. Por quê? Ela sussurrou. Por que você fez isso? Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Porque alguém deveria ter feito isso antes, disse ele. Porque aquelas meninas ali merecem algo melhor do que dormir em bancos gelados. Porque a mãe delas merece algo melhor do que fugir com medo das pessoas que deveriam protegê-la. Ele se endireitou, preparando-se para sair. Você nos salvou, disse Cecília com a voz embargada. Você salvou nossas vidas. Samuel balançou a cabeça levemente. Não, disse ele. Eu apenas fiz com que vocês pudessem salvar as suas próprias vidas. Ele se virou e caminhou pelo corredor, seus passos ecoando no silêncio. Cecília ficou ali, segurando a pasta contra o peito, observando-o desaparecer na esquina. Atrás dela, através da porta, ela podia ouvir as vozes de Nicole e Annie, vivas, seguras, livres, e pela primeira vez em meses, Cecília acreditou que elas realmente poderiam ter um futuro. Cecília não dormiu naquela noite. Ela sentou-se na cadeira perto da janela, observando suas filhas respirarem pacificamente em suas camas, a pasta de documentos repousando em seu colo como uma promessa frágil. A cada poucos minutos, ela a abria novamente, passando os dedos pelas páginas como se quisesse confirmar que eram reais. A casa, as contas, tudo. Era demais. Impossível demais. E, no entanto, estava assinado, autenticado, legal. Mas algo a lhe incomodava.
Uma pergunta que vinha crescendo desde o momento em que Samuel lhe entregou a pasta. O que ele tinha feito para que Thomas assinasse? Ela tinha visto os nós dos dedos de Samuel, visto a fria certeza em seus olhos, quando ele prometeu que Thomas não seria um problema. Homens como Samuel não negociavam apenas com palavras. Quando o amanhecer se espalhou pela cidade, pintando as ruas cobertas de neve em tons de ouro e cinza, Cecília tomou uma decisão. Ela precisava saber. Samuel voltou às 9 horas, pontual como um relógio. Desta vez, Cecília estava pronta. Ela alimentou as meninas, vestiu-as com as únicas roupas que tinham e se preparou para a conversa que sabia que precisavam ter. Quando ele bateu a porta, ela abriu imediatamente. Precisamos conversar, disse ela antes que ele pudesse falar. Samuel ergueu uma sobrancelha ligeiramente, intrigado com tudo. O que você fez? O que vai acontecer agora? Ela olhou para Nicole e Annie, que estavam fazendo desenhos em papel timbrado do hotel com uma caneta que a recepção havia enviado. Por favor. Samuel a estudou por um momento, depois assentiu. Corredor. Eles ficaram no mesmo lugar de ontem, mas tudo parecia diferente agora. A dinâmica de poder havia mudado de alguma forma. Cecília não era mais a mulher desesperada no banco. Ela era uma mãe protegendo seus filhos e precisava de respostas. O que você fez com Thomas? Ela perguntou diretamente. A expressão de Samuel não mudou. Eu já te disse, nós tivemos uma conversa. Não seja condescendente comigo. A voz de Cecília estava firme, apesar do tremor por baixo. Eu vi suas mãos. Eu sei que homens como você não têm apenas conversas. O que você fez? Um lampejo de algo, talvez respeito, passou pelos olhos de Samuel. Você realmente quer saber? Sim. Samuel encostou-se na parede de braços cruzados. Fui à casa dele, entrei pela porta da frente. Ele não tranca durante o dia. Bastardo arrogante. Ele estava na sala com 2 amigos, os mesmos que deveriam ajudá-lo a encenar o assalto. E as mãos de Cecília se cerraram. Eles me reconheceram imediatamente, Samuel continuou, em tom coloquial, e começaram a procurar armas que não tinham por perto. Eu disse para eles se sentarem. Eles se sentaram e então eu expliquei a Thomas exatamente o que eu sabia sobre o plano dele, sobre você e as meninas, sobre a herança. A voz de Samuel ficou mais fria. Expliquei que tentar assassinar uma viúva e suas filhas por dinheiro era o tipo de coisa que fazia com que os homens fossem enterrados em sepulturas sem identificação. Cecília prendeu a respiração. Eu lhe dei uma escolha, disse Samuel. Assinar tudo de volta para você legalmente e permanentemente, ou eu garantiria que ele desaparecesse tão completamente que nem mesmo seus amigos se lembrariam do nome dele. Você o machucou? O silêncio de Samuel foi resposta suficiente. Ele tentou argumentar. Ele finalmente disse que tentou alegar que você estava mentindo. Tentou se fazer de vítima. Então eu o lembrei do que acontece com mentirosos na minha cidade. Como os olhos de Samuel encontraram os dela diretamente. Quebrei 2 dos dedos dele lentamente e expliquei que se ele não assinasse, eu continuaria com as 2 mãos e depois passaria para partes mais importantes do corpo. Cecília deveria ter ficado horrorizada, deveria ter sentido repulsa, medo, indignação moral. Em vez disso, ela sentiu alívio. Ele assinou depois do 2º dedo, acrescentou Samuel. Chorou como uma criança enquanto fazia isso. Seus amigos assistiram e não disseram nada. Eles sabem que não devem interferir quando estou cuidando dos negócios. E eles, os amigos, os alertaram. Disse a eles que se algum mal acontecesse a você ou às suas filhas por parte de alguém, eu presumiria que eles estavam envolvidos e agiria de acordo. A expressão de Samuel era impassível. Eles não serão um problema. Cecília processou isso, sua mente trabalhando nas implicações e consequências. Então você o torturou, disse ela baixinho. Eu o motivei, Samuel corrigiu. Há uma diferença. E se ele te denunciar, for a polícia. O riso de Samuel foi agudo e sem humor. Com que evidência? 2 dedos quebrados por ter caído da escada? Além disso, homens como Thomas não vão à polícia. Eles sabem o que acontece com delatores nesta cidade. Ele se endireitou, sua altura imponente de repente. Mas não foi por isso que você quis conversar. Foi? Ele perguntou. Você queria saber se eu sou perigoso, se você deveria ter medo de mim. Cecília encontrou seu olhar com firmeza. Você é perigoso? Sim, sem hesitação, sem qualificações. Eu deveria ter medo de você? Não. A voz de Samuel suavizou-se quase imperceptivelmente. Não você, não eles. Nunca eles. Por que não? Porque você não é minha inimiga, ele disse simplesmente. E eu não machuco pessoas que não são minhas inimigas. Mas você machuca pessoas quando elas merecem. Sem vergonha, sem desculpas, apenas um fato.
Cecília respirou trêmula. Eu deveria estar horrorizada com o que você fez. Mas você não está. Não, ela admitiu. Não estou. Isso faz de mim uma pessoa má? A expressão de Samuel mudou. Algo quase como compreensão cruzou seus traços. Isso faz de você uma mãe, ele disse. Uma que viu homens maus tirarem tudo dela. Não há vergonha em ficar feliz quando eles finalmente enfrentam as consequências. O silêncio se estendeu entre eles. O que acontece agora? Cecília perguntou. Agora você leva sua filha para casa, sua verdadeira casa. Você reconstrói sua vida. Você segue em frente. E Thomas aprende a viver com 2 dedos quebrados e a consciência de que está sendo vigiado, disse Samuel friamente. Se ele for inteligente, vai deixar a cidade. Se não for, vai tentar algo estúpido, e eu vou terminar o que comecei. Cecília olhou para as mãos, gastas, calejadas pelo trabalho, pela sobrevivência. Não sei como te agradecer, sussurrou ela. Então não agradeça, disse Samuel. Apenas cuide dessas meninas. Dê a elas a vida que o pai delas queria que tivessem. Ele se afastou da parede, preparando-se para sair. Espere, disse Cecília de repente. Eu vou vê-lo de novo. Samuel parou, algo indecifrável cruzando seu rosto. Esta cidade não é tão grande, disse ele baixinho. Nossos caminhos podem se cruzar. E se eu precisar de ajuda, se algo acontecer, Samuel enfiou a mão no casaco e tirou um cartão. Branco liso, um único número de telefone impresso em tinta preta. Ligue para esse número. Deixe uma mensagem. Eu vou encontrá-la. Cecília pegou o cartão com dedos trêmulos. Samuel se virou para sair, mas parou. Cecília, sim, você é mais forte do que pensa. Não se esqueça disso. Então ele se foi, a noite em que Samuel confrontou Thomas Wood. A temperatura havia caído abaixo de 0. Era o tipo de frio que fazia os ossos doerem e a respiração cristalizar no ar. O tipo de frio que mantinha as pessoas honestas dentro de casa e dava aos predadores uma falsa confiança na escuridão. Samuel dirigiu pela cidade em silêncio, suas mãos firmes no volante, sua mente calculando cada movimento que ele estava prestes a fazer. Ele havia obtido o endereço de Thomas com Cecília, juntamente com uma descrição da casa e dos homens que a frequentavam. Thomas Wood morava em uma modesta casa de 2 andares no lado leste. O tipo de bairro onde as pessoas se preocupavam com seus próprios assuntos e o tempo de resposta da polícia era medido em horas, não em minutos. Perfeito para um homem que planejava crimes. Igualmente perfeito para o tipo de justiça de Samuel. Ele estacionou 3 casas adiante e caminhou o resto do trajeto. A casa estava escura, exceto pela luz que se espalhava pelas janelas da frente. Samuel podia ver sombras se movendo dentro. Várias pessoas. Thomas não estava sozinho. Ótimo. Testemunhas faziam a lição ficar gravada. Samuel não bateu. Ele simplesmente abriu a porta da frente, que estava destrancada, e entrou como se fosse o dono do lugar. A sala ficou em silêncio instantaneamente. 3 homens estavam sentados ao redor de uma mesa de centro cheia de garrafas de cerveja e cartas de baralho. Havia dinheiro espalhado pela mesa. Notas pequenas. O tipo de dinheiro que os homens apostam quando fingem ser mais perigosos do que realmente são. Thomas Wood estava sentado no meio, rindo, com uma garrafa a meio caminho dos lábios. Ele era gordo, tinha cabelo ralo e um rosto que sorria com facilidade. O tipo de homem que magoava pessoas mais fracas do que ele e chamava isso de força. Seu sorriso desapareceu quando viu Samuel. Quem diabos é esse? Thomas começou a se levantar. Sente-se, disse Samuel baixinho. A ordem em sua voz era absoluta. Thomas sentou-se. Os outros 2 homens, um com a cabeça raspada e tatuagens de prisão. O outro mais jovem, com olhos nervosos, olhou entre Samuel e Thomas, confuso, mas sentindo o perigo. Eu disse, sente-se, repetiu Samuel. Olhando para eles agora, eles se sentaram. Samuel fechou a porta atrás de si e avançou para dentro da sala, sem pressa, deixando-os sentir o peso de sua presença. Ele observou a posição de cada pessoa, cada arma em potencial, cada saída. Você sabe quem eu sou? Samuel perguntou diretamente a Thomas. Thomas engoliu em seco. Não, mentiroso. A voz de Samuel era gelada. Olhe para mim de novo. Sério? Olhe! Thomas olhou e o reconhecimento surgiu lentamente, seguido imediatamente pelo medo. Oh, Deus! Ele sussurrou. Você é o Samuel Valentini, Samuel concluiu. E você, Thomas Wood, tem um problema. Não sei do que você está falando. Sua cunhada, Cecília, e suas 2 filhas, Nicole e Annie. Samuel deixou cada nome cair como uma pedra. Isso lhe diz alguma coisa? A cor sumiu do rosto de Thomas. Eu as encontrei ontem à noite. Samuel continuou, aproximando-se.
dormindo em um banco na neve. Você sabe por que elas estavam lá? Thomas. A boca de Thomas se abriu e fechou inutilmente. Porque você, disse Samuel, sua voz baixando para um tom mortalmente silencioso, planejou matá-las para encenar um roubo, para assassinar uma viúva e 2 crianças para poder roubar a herança delas. Isso não é. Eu nunca faria isso. Samuel se moveu mais rápido do que Thomas conseguiu acompanhar. Em um momento ele estava do outro lado da sala. No seguinte, sua mão estava em volta do pescoço de Thomas, levantando-o levemente da cadeira. Os outros 2 homens se contorceram, mas não se moveram. Eles sabiam muito bem. Não minta para mim, disse Samuel, com o rosto a centímetros do de Thomas. Eu já sei de tudo. Só quero ouvir você admitir. Thomas agarrou a mão de Samuel, ofegante. Samuel o soltou, deixando-o cair de volta na cadeira. Ela está mentindo, Thomas sussurrou, esfregando a garganta. Isso é mentira. Ela está tentando tirar o que é meu por direito. O tapa veio tão rápido que Thomas nem viu. Sua cabeça se virou para o lado e sangue apareceu no canto da boca. Resposta errada, disse Samuel. Jesus Cristo. Um dos amigos se assustou. O olhar de Samuel se voltou para ele. Você? Qual é o seu nome? Derek. Derek, você fazia parte do plano? Os olhos de Derek se arregalaram. Que plano? Eu não... O roubo. Aquele em que Cecília e suas filhas deveriam morrer. Eu não sei nada sobre isso. A voz de Derek falhou. Thomas disse que era só para pegar algum dinheiro de um depósito. Ele mentiu para você, disse Samuel secamente. Ele estava planejando um assalto a uma casa e você iria ajudá-lo a matar uma mulher e 2 meninas. Não, eu juro que não sabia. Samuel acreditou nele. O medo era muito genuíno. Ele se virou para o outro homem. E você? Só estou aqui para jogar cartas, cara. Não sei de nada. Samuel o estudou por um momento. Depois assentiu. Vocês 2 saiam agora. Não precisaram repetir. Derek e o outro homem correram para a porta e desapareceram em segundos. Samuel voltou-se para Thomas, que estava encostado na parte de trás da cadeira, com sangue escorrendo do lábio. Agora somos só nós, disse Samuel suavemente. E vamos ter uma conversa muito clara sobre as consequências. Por favor, Thomas começou. Onde estão os documentos? Samuel interrompeu. Os que comprovam a propriedade de Cecília da casa, as contas. Tudo o que o marido dela deixou para trás. Eu não tenho. Samuel agarrou a mão direita de Thomas e dobrou seu dedo indicador para trás, sem quebrá-lo ainda, apenas aplicando pressão. Thomas gritou. Vou perguntar mais uma vez, disse Samuel. Onde estão os documentos? Lá em cima, no quarto. No cofre. Samuel soltou o dedo. Combinação, Thomas disse, soluçando. Ótimo. Agora você vai assinar tudo de volta para Cecília legalmente, permanentemente e vai fazer isso sem discutir. Esse dinheiro é meu. Meu irmão foi um idiota que se casou. Samuel quebrou o dedo. O estalo foi audível. O grito de Thomas ecoou pela casa. Seu irmão, disse Samuel calmamente, segurando a mão de Thomas com firmeza enquanto ele se contorcia. Era um homem melhor do que você jamais será. E aquelas meninas valem mais do que toda a sua linhagem. Ele soltou a mão de Thomas e pegou seu telefone, já tendo providenciado um notário que sabia que era melhor não fazer perguntas para ficar de prontidão. Eis o que vai acontecer, continuou Samuel. Você vai assinar. Você vai transferir tudo e então desaparecerá da vida delas para sempre. E se eu não fizer isso? Thomas ofegou entre lágrimas de dor. Samuel sorriu friamente de forma terrível. Então eu quebrarei todos os seus dedos, depois seus pulsos e, em seguida, passarei para os joelhos. E quando eu terminar, você assinará de qualquer maneira, mas passará o resto da vida lembrando o que acontece com homens que ameaçam crianças. Ele se inclinou para mais perto. Escolha sabiamente, Thomas. Esta é a única misericórdia que você receberá. Thomas escolheu sobreviver. Em 2 horas, todos os documentos estavam assinados, todos os bens transferidos, todas as reivindicações renunciadas. E quando Samuel finalmente saiu daquela casa, Thomas Woods ficou sentado, abatido e soluçando em sua cadeira, compreendendo pela primeira vez na vida como era o verdadeiro poder. 3 dias depois de Samuel ter entrado na casa de Thomas, Cecília estava em frente à casa que pensava ter perdido para sempre. Era uma casa pequena, modesta por qualquer padrão, com revestimento azul claro e persianas brancas que precisavam ser repintadas. Uma pequena varanda com 2 degraus, uma caixa de correio ligeiramente inclinada para a esquerda, um quintal que tinha crescido selvagem na sua ausência, mas era dela. Nicole e Annie estavam ao lado dela, cada uma segurando uma de suas mãos.
Elas olhavam para a casa com os olhos arregalados, mal se lembrando dela. Tanta coisa o havia mudado, tanta coisa lhes havia sido tirada. E agora, de forma impossível, estava sendo devolvida. Esta é realmente a nossa casa, mamãe? Perguntou Nicole baixinho. Sim, querida, sussurrou Cecília, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. É realmente nossa. Ela tirou a chave do bolso, a chave que Samuel havia colocado na pasta junto com todos os documentos. Suas mãos tremiam enquanto subia os degraus da varanda e a encaixava na fechadura. A porta se abriu. Lá dentro, tudo estava exatamente como ela havia deixado 4 meses atrás. A poeira cobria os móveis. O ar estava viciado. As fotos de família ainda estavam penduradas nas paredes. O sorriso de seu marido congelado no tempo. Para sempre jovem, para sempre vivo naqueles momentos capturados. Annie correu para dentro imediatamente, seus pequenos passos ecoando pelas salas vazias. Meu quarto ainda está aqui, mamãe. Meu quarto ainda está aqui. Nicole se movia mais lentamente, tocando as coisas com cuidado, como se tivesse medo de que elas desaparecessem. Cecília ficou parada na porta, dominada pela memória, pela dor e por uma esperança impossível. Seu marido havia morrido nesta casa. Sua última manhã, sua última xícara de café, seu último beijo de despedida antes do acidente que o levou embora. Mas suas filhas também nasceram aqui. Os primeiros passos dados neste chão, festas de aniversário, manhãs de Natal, risos e amor, e todos os pequenos momentos que construíram uma vida. Este era o seu lar, e Samuel Valentini o devolveu a ela. Na manhã seguinte, Cecília foi ao banco. Ela levou todos os documentos que Samuel havia fornecido, suas mãos tremendo ao apresentá-los à gerente do banco, uma mulher de meia-idade chamada Patrícia, que conhecia seu marido. Os olhos de Patrícia se arregalaram ao examinar os papéis. Cecília, isso é... são legítimos? Sim, tudo foi autenticado e processado legalmente. Patrícia olhou para cima, confusa. Mas Thomas disse que você abandonaria a propriedade. Ele veio aqui no mês passado, tentando reivindicar as contas. Thomas mentiu. Cecília disse com firmeza. Esta é minha casa. Estas são minhas contas. Meu marido deixou tudo para mim e para nossas filhas. Patrícia estudou os documentos novamente e então assentiu lentamente. Tudo parece estar em ordem. Preciso processar isso. Mas ela sorriu. Bem-vinda de volta, Cecília. No final do dia, todas as contas estavam de volta em seu nome. A apólice de seguro de vida que seu marido havia feito, aquela que Thomas a convenceu de que não existia, foi confirmada e começaria a pagar benefícios mensais. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. O suficiente para alimentar as filhas. O suficiente para manter as luzes acesas. O suficiente para reconstruir. Naquela noite, Cecília preparou o jantar em sua própria cozinha pela primeira vez em meses. Era apenas um macarrão simples com manteiga e legumes do mercado da esquina. Mas Nicole e Annie comeram como se fosse um banquete, sentadas à sua própria mesa, em sua própria casa, sem medo. Mãe? Perguntou Nicole entre uma garfada e outra. O tio Thomas vai voltar? A pergunta paralisou Cecília. Não, querida, ele não vai. Como você sabe? Cecília pensou em Samuel. Em sua fria certeza, na promessa em seus olhos, porque alguém se certificou de que ele entendesse que não era mais bem-vindo ali. O homem que nos ajudou? Annie perguntou. Aquele com o casaco? Sim, ele vai voltar? A voz de Nicole era baixa. Cuidado. Não sei. Cecília admitiu. Espero que sim, Annie disse com naturalidade. Quero agradecer, Nicole concordou com a cabeça. A garganta de Cecília apertou. Suas filhas, que aprenderam a temer os adultos, a esperar crueldade em vez de bondade, queriam agradecer ao homem mais perigoso que Cecília já conhecera. Porque para elas, Samuel não era perigoso. Ele era a pessoa que as envolveu em seu casaco, que carregou Annie quando os braços de Cecília não aguentaram mais, que lhes devolveu seu lar e seu futuro. 2 dias depois, Cecília estava no jardim da frente arrancando ervas daninhas quando um carro preto parou na calçada. Seu coração disparou. Samuel saiu do lado do motorista, vestindo calças escuras e um suéter cinza escuro. Parecendo tão composto e controlado como sempre, ele fechou a porta e subiu o caminho da frente, seus olhos examinando a casa, o jardim. Ela. Sua casa, disse ele. Não era uma pergunta. Sim. Cecília levantou-se limpando a sujeira das mãos. Graças a você, Samuel olhou para a casa. Tudo em ordem, sem problemas. Tudo está perfeito. O banco processou tudo. As contas estão ativas. Ela procurou as palavras certas. Não sei como te agradecer. Não precisa, Samuel. Sr. Valentini. A voz de Annie ecoou da porta da frente.
Ela desceu correndo os degraus. Nicole a seguia mais cautelosamente. A expressão de Samuel mudou para algo mais suave, substituindo a dureza habitual, quando Annie parou na frente dele, olhando para cima com confiança absoluta. Queríamos dizer obrigada, anunciou Annie, por nos ajudar e pelo seu casaco. Ele era muito quente. Nicole deu um passo à frente e estendeu o casaco de Samuel cuidadosamente dobrado. Queríamos devolver isso. Samuel pegou o casaco, seus olhos se movendo entre as duas meninas. Por um momento, ele pareceu sem palavras. De nada, ele finalmente disse, sua voz mais baixa do que Cecília jamais tinha ouvido. Você vai nos visitar de novo? Annie perguntou. Annie, Cecília começou. Talvez, Samuel disse, surpreendendo a todos. Ele olhou para Cecília. Se sua mãe disser que está tudo bem. 3 pares de olhos se voltaram para Cecília. Ela pensou em tudo que Samuel tinha feito. A violência, os dedos quebrados, as ameaças. Ela pensou em Thomas, que sorria enquanto planejava matar seus filhos. Ela pensou no banco, na neve, no momento em que pensou que eles não sobreviveriam àquela noite. E ela pensou no casaco de Samuel enrolado em suas filhas. Sua promessa de consertar as coisas, sua recusa em aceitar agradecimentos por fazer o que acreditava ser simplesmente correto. Você é bem-vindo aqui, disse Cecília suavemente. Sempre. Algo brilhou nos olhos de Samuel. Gratidão, talvez. Ou surpresa por alguém o convidar de boa vontade para sua casa. Vou lembrar disso, disse ele. Acenou para as meninas e voltou para o carro. Samuel, chamou Cecília. Ele parou. Você nos salvou. Salvou nossas vidas. Preciso que saiba disso. Samuel olhou para ela na casa, para as 2 meninas pequenas que o observavam com rostos abertos e confiança ingênua. Não, disse ele baixinho. Eu apenas garanti que vocês tivessem a chance de se salvar. Então ele entrou no carro e foi embora. Cecília ficou parada no quintal, com as filhas ao lado, observando até o carro desaparecer. Pela primeira vez em meses, ela acreditou que o amanhã poderia realmente chegar. O círculo íntimo de Samuel se reuniu na sala dos fundos de um restaurante que não existia oficialmente. O prédio não tinha placa, nem número de telefone listado, nem licenças registradas na prefeitura. Era simplesmente um lugar onde homens como Samuel conduziam seus negócios longe de olhares curiosos e dispositivos de gravação. Naquela noite, 5 homens estavam sentados ao redor de uma mesa de madeira marcada, com a fumaça de charutos caros subindo em direção ao teto. Eram os tenentes de confiança de Samuel, homens que construíram sua reputação com lealdade e violência em igual medida, e eles estavam preocupados. Você invadiu a casa de Thomas Woods, disse Constantine, um homem de ombros largos com uma cicatriz que ia do olho até a mandíbula. Por uma mulher que você não conhece por causa de uma disputa familiar. Samuel serviu-se de uísque com movimentos sem pressa. Eu fiz isso, não é assim que operamos, pressionou James. Mais jovem, mas não menos perigoso. Não nos envolvemos em questões domésticas. Não fazemos o papel de heróis para civis. Eu não pedi sua aprovação, disse Samuel calmamente. Talvez você devesse ter pedido. Constantine rebateu. Porque agora as pessoas estão falando, estão dizendo que Samuel Valentini ficou mole, que ele está protegendo mulheres e crianças aleatórias em vez de proteger seus negócios. Os olhos de Samuel ficaram frios. E quem exatamente está dizendo isso? A sala ficou em silêncio. As pessoas falam, disse Constantine com cautela. Você sabe como é. As notícias se espalham. Os homens começam a se perguntar se você perdeu sua vantagem. Deixe que se perguntem, disse Samuel, tomando um gole. Não é assim que as coisas funcionam. James se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no concreto. Reputação é tudo em nosso mundo. Se as pessoas acharem que você é fraco, elas vão testá-lo, vão ultrapassar os limites, vão querer o que é seu, disse Samuel, colocando o copo na mesa com cuidado deliberado. Sente-se, James. Não foi alto, não foi com raiva, mas James sentou-se imediatamente. Deixe-me esclarecer uma coisa, disse Samuel, com voz baixa, mas com autoridade absoluta. O que fiz por Cecilia Wood não tem nada a ver com fraqueza. Vi uma mulher e seus filhos em perigo. Eliminei a ameaça. Isso não é misericórdia. É eficiência. Mas quebrar os dedos de Thomas, forçá-lo a entregar documentos. Constantine balançou a cabeça. Isso é pessoal, Samuel. Isso é emocional. E emoção mata homens em nosso ramo. Samuel se inclinou para a frente. Você acha que agi emocionalmente, não é? Agi estrategicamente, Samuel corrigiu. Thomas Wood estava planejando um assassinato descuidado e estúpido que teria chamado a atenção da polícia para todo o nosso distrito. Ele estava envolvendo amigos, fazendo barulho, criando problemas.
Resolvi esses problemas antes que se tornassem meus. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para a rua escura abaixo. E nesse processo, lembrei a todos nesta cidade o que acontece quando se aproveita dos indefesos. Isso envia uma mensagem, senhores. O tipo de mensagem que mantém a ordem, ou o tipo que faz você parecer que está favorecendo alguns, murmurou Constantine. Samuel se virou, com uma expressão mortal. Repita isso. Constantine manteve o olhar fixo por um longo momento, depois desviou o olhar. Nada. Esqueça. Não, disse Samuel. Vocês têm preocupações. Expressem-nas. Todos vocês. Agora, o silêncio era tão denso que dava para cortar. Finalmente, outro homem falou. Victor, o mais velho do grupo, de cabelos grisalhos e calculista. Eles acham que você está distraído, que está gastando tempo e recursos em coisas que não nos trazem lucro. Essa é a preocupação. E você compartilha dessa preocupação, Victor? Victor considerou cuidadosamente. Acho que você sempre fez escolhas não convencionais. E essas escolhas nos mantiveram vivos e prósperos. Então, não compartilho da preocupação, mas entendo de onde ela vem. Samuel assentiu lentamente. Mais alguém? Ninguém falou. Ótimo, disse Samuel. Então, deixem-me abordar isso uma vez, e não discutiremos mais. O que faço com meu tempo é da minha conta. O que escolho proteger é minha escolha. Vocês confiam no meu julgamento ou não? Qual é a resposta? Nós confiamos em você, disse Victor imediatamente. Os outros concordaram, embora alguns com mais entusiasmo do que outros. Então confiem que eu sei o que estou fazendo, disse Samuel. E confiem que qualquer um que ache que eu fiquei mole é bem-vindo a testar essa teoria pessoalmente. Ele deixou isso no ar. Agora, Samuel continuou voltando à mesa. Temos assuntos concretos para discutir. O carregamento do porto, a disputa territorial no lado sul. Coisas que realmente importam. A reunião passou a tratar de logística e estratégia. Mas Samuel percebeu os olhares persistentes de Constantine, o maxilar cerrado de James. Haveria consequências para sua escolha. Sempre havia. Mas Samuel havia aprendido há muito tempo que os homens que questionavam suas decisões raramente duravam, e aqueles que duravam aprendiam a confiar em seus instintos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Cecília estava aprendendo a viver novamente. Ela passou o dia limpando, esfregando o chão, lavando janelas, fazendo com que a casa parecesse um lar em vez de um museu de tristeza. Nicole e Annie ajudaram, suas risadas enchendo os cômodos que estavam em silêncio há muito tempo. Mas quando a noite caiu e ela colocou as meninas na cama, Cecília sentiu o peso de tudo recair sobre seus ombros. Elas estavam seguras, tinham um lar. Elas tinham dinheiro suficiente para sobreviver. Mas Thomas ainda estava lá fora, abalado, humilhado, mas vivo. E Cecília sabia o suficiente sobre homens como ele para saber que a humilhação gerava vingança. Ela se sentou na sala de estar, olhando para o cartão que Samuel lhe dera. Um cartão branco simples, com um único número de telefone. Ligue para esse número. Deixe uma mensagem. Eu vou encontrá-la. Ela deveria ligar? Contar a ele seus medos? Pedir mais ajuda? Não. Ela já tinha tirado demais dele. Mas o medo permanecia, enrolando-se em seu estômago como um ser vivo. Thomas Woods estava sentado em sua casa escura, a mão direita enfaixada com um curativo rudimentar, os 2 dedos quebrados latejando a cada batida do coração. Ele tentou ir ao hospital, mas as perguntas o assustaram. Como isso aconteceu? Devemos chamar a polícia? Nada de polícia. Nunca a polícia. Não depois do que Samuel explicou que aconteceria se Thomas envolvesse as autoridades. Então, ele mesmo colocou os dedos no lugar mal, e agora eles estavam dobrados em ângulos errados. Uma lembrança permanente de seu erro. Mas a dor física não era nada comparada à raiva. Tudo se foi. A casa, as contas, o dinheiro que ele se convenceu de que merecia. Tudo levado por uma mulher que deveria estar grata por ele ter deixado ela morar em sua casa. Levado porque um mafioso decidiu bancar o herói. Thomas serviu-se de outra bebida. Sua mão esquerda tremia. Ele deveria deixar a cidade. Deveria desaparecer antes que Samuel decidisse que dedos quebrados não eram suficientes. Mas partir significava admitir a derrota. Significava aceitar que ele havia sido derrotado pela viúva inútil de seu irmão morto e pelo criminoso que a protegia. Thomas bebeu e o álcool alimentou sua raiva em vez de amenizá-la. Samuel Valentini achava que era intocável. Achava que sua reputação o tornava invencível. Mas todos tinham pontos fracos. Todos cometiam erros. E Thomas era paciente o suficiente para esperar Samuel cometer o seu. Samuel dirigia pelas ruas da cidade,
sua mente repassando a conversa da noite. As preocupações de Constantine não eram totalmente infundadas. Em seu mundo, a percepção importava. Mostre fraqueza e os predadores se aproximam. Mostre muita humanidade e os rivais veem uma oportunidade. Mas Samuel construíra seu império sendo imprevisível, fazendo escolhas que outros não fariam, compreendendo que o verdadeiro poder não vinha apenas de ser temido, mas de ser temido e respeitado. Ajudar Cecília fora a coisa certa a se fazer. Não porque isso o beneficiasse estrategicamente, embora esse fosse um efeito colateral conveniente, mas porque era simplesmente certo, e Samuel aprendera há muito tempo que os homens que abandonavam completamente sua bússola moral se tornavam os mesmos monstros que afirmavam combater. Ele parou no semáforo e olhou para a esquina. Um morador de rua se encolhia contra um prédio, envolto em jornais. Antes, Samuel teria passado direto sem pensar duas vezes, teria visto apenas mais uma vítima de uma cidade brutal. Agora, ele via Cecília e suas filhas naquele banco. Via como elas estavam perto de se tornar mais uma tragédia que ninguém lembraria. O semáforo ficou verde. Samuel seguiu em frente, mas algo havia mudado nele. Algumas calculadas decisões haviam sido alteradas para sempre. Ele não se arrependeu de ter ajudado Cecília, mas agora entendia que toda escolha tinha um preço. E ele se perguntou, enquanto a neve começava a cair novamente sobre a cidade silenciosa, se estaria disposto a pagar esse preço quando a conta finalmente chegasse, o inverno se aprofundasse na cidade, transformando as ruas em rios de lama e o vento gelado em um companheiro constante. Cecília se acomodou em uma rotina que parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Acordar, preparar o café da manhã, levar Nicole à escola, passar o dia com Annie, ensinando-lhe letras e números, buscar Nicole, preparar o jantar, ler histórias, dormir, coisas normais, o tipo de coisa que ela considerava natural antes da morte do marido. Mas nada parecia mais realmente normal. Cada som inesperado a fazia pular. Cada batida na porta fazia seu coração acelerar. Cada carro escuro que passava muito devagar a fazia se perguntar se Thomas havia decidido que a vingança valia o risco. Ela não tinha notícias de Samuel desde o dia em que ele a visitou. 2 semanas se passaram em silêncio, e Cecília se pegou procurando o carro dele na rua com mais frequência do que gostaria de admitir. Não porque precisasse dele, disse a si mesma com firmeza, mas porque a presença dele significava segurança, certeza. A promessa de que alguém se colocaria entre suas filhas e a escuridão. Agora ela estava sozinha novamente, e o isolamento parecia mais pesado do que antes. Mamãe, você está fazendo isso de novo, Nicole disse uma manhã durante o café da manhã. Fazendo o quê, querida? Olhando pela janela. Você está sempre olhando pela janela agora. Cecília forçou um sorriso. Só estou verificando o tempo. Mas Nicole tinha 6 anos, não era burra. Seus olhos escuros, tão parecidos com os do pai, estudavam Cecília com uma percepção desconfortável. Você tem medo que o tio Thomas volte? Annie ergueu os olhos do cereal, subitamente alerta. Cecília escolheu as palavras com cuidado. Estou sendo cuidadosa. Isso é diferente de estar com medo. O Sr. Valentini disse que o tio Thomas não voltaria, afirmou Annie com absoluta certeza. Então, ele não voltará. A fé simples na voz da filha aqueceu e aterrorizou Cecília. Annie acreditava que a palavra de Samuel era lei. E talvez, nesta cidade, fosse mesmo. Mas e se Samuel mudasse de ideia? Se ele decidisse que Cecília e suas filhas não valiam mais a pena ser protegidas? Termine seu café da manhã, disse Cecília gentilmente. Precisamos levar Nicole para a escola. Samuel estava em um armazém abandonado na zona industrial da cidade, observando 2 de seus homens lidarem com um problema. O problema era um traficante que estava adulterando o produto e embolsando a diferença. Não era um crime grave no grande esquema das coisas, mas era do tipo que exigia consequências visíveis, ou outros tentariam fazer o mesmo. O traficante, um jovem chamado Chris, que parecia ter apenas 20 anos, ajoelhou-se no chão de concreto, com sangue escorrendo do nariz e as mãos amarradas atrás das costas. Por favor, Chris soluçou. Por favor, eu vou pagar. Cada centavo. Juro. Você não tem cada centavo. Constantine disse friamente, circulando. Você gastou em quê? Na sua namorada. Em jogos de azar. Eu precisava, tinha dívidas. Todo mundo tem dívidas. Constantine interrompeu. Isso não lhe dá permissão para roubar de nós. Samuel observava em silêncio, com o rosto inexpressivo. Esse era o seu mundo, o mundo real.
Não ajudar viúvas e crianças, mas manter a ordem através do medo e da violência calculada. Chris olhou para cima, viu Samuel e seu rosto empalideceu. Senhor Valentini, por favor, não tive a intenção de desrespeitar. Samuel se aproximou lentamente, seus passos ecoando no espaço cavernoso. Ele estudou Chris da mesma forma que um cientista estudaria um espécime interessante. Jovem, estúpido, desesperado. O tipo de pessoa que fazia escolhas ruins e esperava misericórdia. Quanto você roubou? Perguntou Samuel baixinho. 15 mil em 3 meses. E você achou que não iríamos perceber? Eu achei... Não sei. Não pensei. Samuel se agachou para ficar na altura dos olhos dele. Esse é o seu problema, Chris. Você não pensou. Não considerou as consequências. Não imaginou o que aconteceria quando traísse as pessoas que confiam em você. Sinto muito. Sentir muito não devolve o dinheiro. Desculpas não consertam a falta de respeito. Samuel se levantou. Mas desculpas são um começo. Ele acenou para Constantine. Quebre a mão direita dele. Todos os dedos. Certifique-se de que ele entenda que este é o único aviso que receberá. Chris começou a gritar antes mesmo de Constantine chegar até ele. Samuel se afastou. Os sons de ossos quebrando o seguiram para fora do armazém. Era assim que ele era. Era isso que ele fazia. E, no entanto, enquanto entrava no carro e se afastava daquele lugar de punição e dor, sua mente vagou para uma pequena casa azul com uma caixa de correio inclinada. Para 2 meninas que o olhavam com confiança em vez de terror. Para uma mulher que o convidou para entrar em sua casa, apesar de saber exatamente do que ele era capaz. Samuel dirigiu pela cidade, passou pelo bairro onde Cecília morava, diminuindo um pouco a velocidade ao passar pela rua dela. Ele não virou, não parou, mas verificou, certificou-se de que as luzes estavam acesas. Certificou-se de que tudo parecia tranquilo. Então, ele voltou para seu mundo de violência e sombras, carregando a lembrança do calor que vislumbrou no mundo delas. Naquela noite, Cecília preparou o jantar, enquanto Nicole fazia o dever de casa na mesa da cozinha, e Annie brincava com blocos de madeira no chão. Uma noite normal, uma noite segura. Mas enquanto mexia o molho do macarrão, a mente de Cecília vagou para Samuel. Ela se perguntou o que ele estaria fazendo naquele momento, se ele pensava nelas, ou se elas tinham sido apenas mais um problema resolvido, mais uma tarefa concluída de sua maneira eficiente e sem emoção. Ela se perguntou se ele estava sozinho como ela. Se homens poderosos e perigosos ficavam solitários em suas grandes casas vazias, ela se perguntou. Mãe, tem alguém na porta, disse Nicole. O coração de Cecília deu um salto. Ela largou a colher e foi até a janela da sala, espreitando com cuidado. Um carro preto estava parado na calçada. O carro de Samuel e o próprio Samuel estavam na varanda, com as mãos nos bolsos do casaco, esperando pacientemente. As mãos de Cecília tremiam enquanto ela destrancava a porta. Samuel, disse ela, surpresa com o quanto sua voz soava ofegante. Está tudo bem? Sim, disse ele simplesmente. Eu estava na vizinhança. Pensei em vir ver como você estava. Uma mentira. Ambos sabiam disso. Samuel Valentini não tinha simplesmente passado por ali. Estamos bem, disse Cecília. Tudo está tranquilo. Ótimo. Eles ficaram em um silêncio constrangedor. Você gostaria de entrar? Perguntou Cecília. Estou preparando o jantar. Nada sofisticado, só macarrão. Mas tenho o suficiente. Não quero me intrometer. Não está. As meninas adorariam vê-lo. Como se tivesse sido chamada, Annie apareceu ao lado de Cecília, com o rosto iluminado. Senhor Valentini, vai ficar para jantar? Samuel olhou para ela e algo em sua expressão se suavizou. Se sua mãe não se importa, eu também não, disse Cecília rapidamente. Por favor, entre. Samuel cruzou a soleira da porta e, de alguma forma, a casa pareceu menor e mais segura ao mesmo tempo. Ele era um homem perigoso, violento, que quebrava dedos e governava através do medo. Mas quando Annie pegou sua mão e o puxou para a cozinha, tagarelando sobre seus blocos, ele a seguiu com uma gentileza surpreendente. E Cecília percebeu que talvez, apenas talvez, ele fosse tão solitário quanto ela. Talvez ambos precisassem disso mais do que qualquer um deles admitiria. O jantar foi simples, mas parecia mais do que isso. Samuel sentou-se à pequena mesa da cozinha de Cecília, uma mesa feita para uma família de 4 pessoas, agora hospedando 3, e um homem que não pertencia ao grupo, mas que se encaixava de qualquer maneira, e ouviu Annie explicar as regras complexas de um jogo que ela havia inventado com seus blocos. E este é o castelo, disse ela com seriedade, mostrando-lhe uma torre torta. E este é o dragão. Mas o dragão é bom,
Então ele protege o castelo em vez de queimá-lo. Um dragão que protege em vez de destruir, disse Samuel pensativo. Isso é incomum. Isso porque os dragões podem escolher, explicou Annie com a certeza que só as crianças possuem, assim como as pessoas. Nicole comeu em silêncio, observando Samuel com aqueles olhos perspicazes. Ela tinha a idade suficiente para perceber as entrelinhas, para entender que aquele homem era diferente de qualquer outra pessoa que já se sentara à mesa deles. Cecília serviu macarrão e salada, com as mãos mais firmes agora do que estavam na porta. Ter Samuel ali parecia certo de alguma forma, apesar de todas as razões lógicas para que não fosse. Isso está bom, disse Samuel após a primeira garfada. Palavras simples, mas Cecília percebeu a sinceridade por trás delas. Obrigado, não é nada de especial. O especial é supervalorizado, disse Samuel. Às vezes, o simples é melhor. Comeram em silêncio confortável por um tempo. O tipo de silêncio que não precisava ser preenchido com palavras desnecessárias. Senhor Valentini, disse Nicole por fim, com voz cautelosa. Posso lhe perguntar uma coisa? Claro. Por que nos ajudou? Mamãe disse que não precisava, mas ajudou mesmo assim. Samuel pousou o garfo considerando a pergunta com a mesma seriedade com que tratava os adultos, porque era a coisa certa a fazer, disse ele finalmente. Mas você é... Nicole hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Você não é como os ajudantes da escola, os professores e os conselheiros que dizem que ajudam as pessoas. Você é diferente. Como sou diferente? Você é assustador, disse Nicole sem rodeios. As pessoas têm medo de você. Eu percebo isso, mas você nos ajudou mesmo assim, apesar de ser assustador. Cecília começou a intervir, mas Samuel levantou a mão gentilmente. Você está certa, disse ele a Nicole. As pessoas têm medo de mim, e às vezes isso é necessário. Às vezes, o medo é o que mantém a ordem, o que impede as pessoas más de fazerem coisas ruins. Como o tio Thomas, como ele. Sim, você machucou ele. Os olhos de Nicole estavam firmes, sem vacilar. Samuel não mentiu. Sim. Ótimo, Nicole disse com veemência. Ele ia nos machucar. Ele merecia. Nicole, Cecília começou a dizer. Tudo bem, mamãe. Nicole interrompeu. Eu não sou burra. Eu sei o que o tio Thomas estava planejando. Eu também ouvi ele falando naquela noite. Eu estava acordada quando você arrumou nossas coisas. Cecília prendeu a respiração. Ela não sabia. Não tinha percebido o que Nicole tinha ouvido. Eu estava com tanto medo. Nicole continuou, sua voz agora trêmula. Achei que íamos morrer. Achei que ninguém se importaria o suficiente para impedi-lo. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Mas então o Sr. Valentini nos encontrou e se importou. Mesmo sem nos conhecer, mesmo sendo assustador e poderoso, e não precisando se importar com ninguém, a expressão de Samuel mudou para algo cru e desprotegido, cruzando suas feições antes que ele conseguisse controlá-la. Todos merecem alguém que se importe, disse ele baixinho. Especialmente crianças, especialmente pessoas que não podem se proteger. Mas quem protege você? Annie perguntou inocentemente. A pergunta ficou no ar. Samuel olhou para a menina com seus olhos honestos e coração aberto. E por um momento, ele não teve resposta. Eu me protejo, disse ele. Finalmente, isso parece solitário, disse Annie com naturalidade. Annie, Cecília tentou redirecionar, mas Samuel balançou a cabeça. Às vezes é solitário, ele admitiu. Mas essa é a escolha que fiz, a vida que construí. Você poderia jantar mais conosco, sugeriu Annie. Então você não seria tão solitário. O sorriso de Samuel foi pequeno, mas genuíno. Eu gostaria disso. Eles terminaram de comer e Cecília limpou os pratos enquanto as meninas mostravam a Samuel seus quartos, seus brinquedos, o pequeno mundo que estavam reconstruindo um dia de cada vez. Quando voltaram para baixo, Enia estava bocejando e os olhos de Nicole estavam pesados. Hora de dormir, anunciou Cecília, mas o Sr. Valentini acabou de chegar. Annie protestou. Eu voltarei outra hora, prometeu Samuel, se sua mãe concordar. 3 pares de olhos se voltaram para Cecília. Sim, ela disse suavemente. Você é sempre bem-vindo aqui. As meninas abraçaram Samuel. Boa noite, um gesto que pareceu surpreendê-lo mais do que qualquer violência jamais o havia feito, e subiram as escadas com a mãe. Quando Cecília voltou, Samuel estava parado perto da janela, olhando para a rua tranquila. Obrigada, disse Cecília, por ter vindo, por ter ficado, por tudo. Eu é que devo agradecer, respondeu Samuel, pelo jantar, por me deixar fazer parte disso. Parte do quê? Vida normal, família, coisas que desisti há muito tempo. Cecília se aproximou. Não precisa continuar desistindo.
Você poderia... Ela parou sem saber como terminar. Eu poderia o quê? Samuel se virou para encará-la. Deixar minha vida para trás. Me tornar algo que não sou. Não estou pedindo para você mudar. Só estou dizendo que você não precisa ficar sozinho o tempo todo. Samuel estudou o rosto dela, vendo a sinceridade ali. O convite para algo que ele nunca se permitiu desejar. O mundo em que vivo, disse ele com cuidado, não combina bem com o mundo que você está construindo para suas filhas. Eventualmente, esses mundos colidem e quando isso acontece, as pessoas se machucam. Eu sei o que você é, Samuel, disse Cecília com firmeza. Nunca tive ilusões sobre isso, mas também sei o que você fez por nós. O que você continua fazendo apenas por existir, como um lembrete para pessoas como Thomas de que há consequências para a crueldade. Ela respirou fundo. Minhas filhas precisam de homens bons em suas vidas. Homens que lhes mostrem que a força pode ser usada para proteger em vez de causar danos. Você fez isso. Você é isso. Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Eu destruo as pessoas, Cecília. Eu as machuco. Eu governo através do medo. Isso não é. Você escolheu a misericórdia quando não precisava. Cecília o interrompeu. Você viu 3 estranhos que não significavam nada para você e escolheu ajudá-los em vez de ir embora. Isso importa. Isso define você mais do que qualquer outra coisa. Samuel olhou para a escada, onde 2 meninas dormiam em segurança por causa das escolhas que ele havia feito. Eu voltarei, disse ele finalmente. Não com frequência, não de forma a chamar atenção para você, mas voltarei. É tudo o que peço. Samuel se dirigiu para a porta, depois parou. Cecília? Sim, se algo acontecer, se alguém ameaçar você ou as meninas, qualquer pessoa, eu ligarei. Ela prometeu tocando o bolso onde guardava o cartão dele. Samuel assentiu. Então, surpreendendo os dois, ele estendeu a mão e apertou a mão dela gentilmente. Você é mais forte do que imagina, disse ele. Não se esqueça disso. Então ele se foi, desaparecendo na noite como uma sombra, retornando à escuridão. Cecília trancou a porta e se encostou nela, com as mãos ainda quentes pelo toque dele. No andar de cima, suas filhas dormiam pacificamente. Lá fora, a cidade continuava seu ciclo interminável de violência e sobrevivência. Mas nesta pequena casa azul com a caixa de correio inclinada, 3 vidas foram resgatadas do abismo e receberam uma segunda chance. Não pela lei, não pelas instituições, não pelos sistemas criados para ajudar, mas que muitas vezes falham. Por um homem que escolheu a misericórdia quando o mundo esperava a crueldade, por um homem que provou que mesmo na escuridão pode haver luz. E às vezes, a pessoa mais perigosa na sala era aquela que escolhia proteger em vez de destruir. Cecília subiu as escadas para verificar suas filhas uma última vez antes de dormir. Nicole dormia com seu lenço amarelo sobre o travesseiro. Annie segurava um ursinho de pelúcia que seu pai lhe dera anos atrás. Elas estavam seguras, estavam em casa, eram amadas. E em algum lugar da cidade, um homem perigoso dirigia por ruas vazias, carregando a memória do calor em um mundo frio, compreendendo talvez pela primeira vez que o poder não significava nada sem um propósito. Samuel Valentini havia construído um império baseado no medo. Mas naquela noite, ele vislumbrou algo mais valioso. Conexão, pertencimento, o ato radical de ser visto não como uma arma, mas como uma pessoa. Ele voltaria ao seu mundo de violência amanhã. Mas naquela noite ele tinha feito parte de algo melhor. E isso era mais importante do que ele jamais imaginara que poderia ser. Obrigado por acompanhar esta história até o momento final. Você é a razão pela qual essas histórias ganham vida. Se estiver pronto para outra jornada emocionante, basta tocar no próximo vídeo na tela. E antes de ir, deixe um comentário rápido e avalie esta história de 1 a 10.